Na pequena e pacata cidade de Turvo, interior de Santa Catarina, um acontecimento comovente e inexplicável aos olhos naturais tomou conta dos corações de todos que estavam presentes no templo da igreja pentecostal. Deus é amor. Era sábado, 31 de maio, e o culto transcorria como tantos outros já realizados ali. O céu cinzento do fim de tarde parecia prenunciar algo diferente, mas ninguém poderia imaginar a grandeza espiritual que marcaria aquela noite. O altar estava preparado, os louvores ecoavam entre as paredes da igreja e os irmãos aguardavam, com expectativa, a palavra que seria ministrada por um homem que, mais do que conhecido, era amado, o pastor Serginho Carvinho. Natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pastor Sérgio, como era carinhosamente chamado, dedicara sua vida inteira à obra de Deus. Desde muito jovem, carregava nos olhos uma chama que não se apagava, uma sede pelo céu, uma paixão pela pregação. Era daqueles pastores que não precisavam de microfone para tocar o coração dos ouvintes. Bastava abrir a boca para que se notasse a unção que habitava em sua vida. Seu semblante era sempre sereno, mesmo em meio às lutas que jamais usava como desculpa para esmorecer. Com uma vida irrepreensível diante do Senhor, conhecido por seu caráter firme, sua humildade e pela forma como tratava todos com amor, ele construiu uma reputação que atravessou cidades, igrejas, ministérios. Naquela noite, o pastor subiu ao púlpito com a Bíblia em mãos, como de costume. Mas havia algo diferente no ar, algo que muitos só compreenderiam mais tarde. Ele começou sua mensagem com voz firme, pregando sobre o arrebatamento da igreja, a urgência de estar preparado para encontrar-se com o Senhor e o valor de uma vida de santidade. Seus olhos brilhavam enquanto ele falava sobre o céu, como se visse algo que os outros ainda não viam. Ele exortava os fiéis a viverem em retidão, a largarem tudo por Jesus, a viverem como se aquele fosse o último dia. Cada palavra era como uma flecha, cada frase um chamado para um despertamento espiritual. E então, enquanto suas mãos ainda seguravam a palavra e sua voz ecoava no templo, aconteceu o que nenhum dos presentes esquecerá. O pastor calou-se subitamente. Seu corpo pareceu curvar-se em um gesto de reverência, e de joelhos ele caiu suavemente no chão do altar, sem expressão de dor, sem gemido, sem desespero. Apenas caiu, ou melhor, foi levado. Os irmãos correram até ele, o culto parou, orações se elevaram, pedidos de socorro foram feitos, mas quando os médicos chegaram, já não havia mais o que pudesse ser feito. Para os olhos clínicos, ele havia morrido, mas para os olhos da fé, aquele homem havia sido arrebatado. A notícia se espalhou rapidamente. Pastores da região, amigos de longa data, membros de igrejas irmãs, todos foram tomados por uma mistura de incredulidade e reverência. Se ajoelhou na terra, arenosa, sombrio, botou a mão na cabeça do meu pai e disse: Jesus, cura o teu trabalhador! Ele veio trazer a ceia para mim. Jesus controlou a pressão do meu pai e ele foi tocar no pé. Ai, meu Deus. Diz ele é a luz do mundo. Capítulo 10, João diz ele é o bom pastor. Capítulo 11, ressuscita Lázaro. João diz ele é o príncipe da vida. Capítulo 12, João diz ele é rei. Capítulo 13, lava os pés dos discípulos. João diz ele é servo. Capítulo 14, ele é consolador. Capítulo 15, João diz ele é videira verdadeira. Capítulo 16, João diz ele é doador do Espírito Santo. 17, João diz ele é o grande intercessor. Capítulo 18, vai para a cruz. João diz ele é o sofredor modelo. 19, domina a morte. Capítulo 20, ressuscita. 21, domina. Todo pecador arrependido traz alegria. Traz pai, levanta a mão. Ele é, mas eu não sou. Ele é, mas eu não sou. Ele é. Feche os olhos. Ele é, eu não sou, mas ele é. Meu pai, 81 anos, pastor da Assembleia de Deus, meu pai, crente, todo dia 5 da manhã tem culto doméstico lá em casa. Ele prega e minha mãe com 70 anos canta. Outro dia ela prega e ele canta. Como pode um homem partir assim diante do altar, pregando sobre o arrebatamento, vivendo o que pregava até o último segundo? Nas redes sociais, vídeos curtos mostravam os minutos finais da pregação, e a emoção era inevitável.
Milhares de pessoas compartilharam suas palavras, suas orações, seu testemunho. Não demorou para que muitos começassem a afirmar o que para eles era uma certeza. O pastor Serginho não morreu. Ele foi levado, foi arrebatado como Enoque, que andava com Deus e já não se achava, porque Deus o tomara para si. Foi retirado do mundo como Elias, que subiu ao céu em um redemoinho enquanto ainda caminhava com o manto sobre os ombros. Foi chamado como um guerreiro fiel, que terminou sua carreira como viveu, diante da presença do Senhor. Não houve gritos de desespero, mas cânticos suaves. Não houve desordem, mas paz. O templo não se tornou um lugar de tragédia, mas um solo sagrado, onde Deus selou a jornada de um homem que viveu com os olhos no céu. A esposa do pastor, envolta em dor, mas revestida de força, declarou diante da igreja no dia seguinte que seu marido cumpriu seu chamado até o fim. Ele sempre disse que queria partir fazendo o que amava, pregando a palavra. E Deus o atendeu, não em sofrimento, não em fraqueza, mas em glória. Meu marido foi para o céu vestido com a armadura do Evangelho. Suas palavras, entre lágrimas, foram como bálsamo para a comunidade, que se uniu em oração e solidariedade. Durante o velório, mais uma vez, o que se viu não foi apenas luto, mas adoração. Jovens que foram discipulados por ele entoavam hinos com os olhos marejados. Famílias inteiras se ajoelhavam diante do caixão, não em desespero, mas em gratidão. Pastores que caminharam ao lado de Sérgio testemunharam sobre sua conduta, sua firmeza doutrinária, sua vida de santidade. Uma mulher, aos prantos, relatou que estava afastada da fé havia mais de 5 anos e que voltou para Cristo naquela noite, minutos antes do pastor cair. Disse que foi a pregação mais poderosa que já ouvira e que para ela aquele momento foi um divisor de águas. Outros contaram sonhos, visões e sensações que não conseguem explicar, mas que coincidem em um mesmo ponto. Havia algo sobrenatural naquela noite, algo que o céu decidiu revelar. A cidade de Turvo, acostumada à rotina simples, passou a viver dias de profunda reflexão. O nome do pastor era falado em mercados, praças, rádios e até por pessoas que nunca pisaram em uma igreja. Não era apenas a morte de um homem. Era a interrupção súbita, porém santa, de um ministério no auge. Era um chamado de Deus que parecia dizer: já basta, servo bom e fiel, vem para casa. Mesmo longe de sua terra natal, Caxias do Sul, a memória de pastor Sérgio continua viva nos corações de todos que foram tocados por sua vida. Sua família, amparada pela fé que ele cultivou com tanto zelo, tem encontrado consolo nas inúmeras mensagens de amor e gratidão que chegam todos os dias. O legado que ele deixa é mais do que palavras. É um exemplo, um rastro de luz que aponta para o céu, lembrando que há um lugar reservado para os que não se dobram ao mundo, para os que guardam a fé, para os que não negociam a verdade. O culto de encerramento das homenagens foi um marco. Centenas de pessoas lotaram o templo, muitos ficaram do lado de fora, com os olhos voltados para o céu. O mesmo céu que o pastor tanto falava, o mesmo céu que, segundo muitos, se abriu naquele sábado. O louvor foi intenso, a pregação foi de consolo, mas a lembrança que pairava em cada canto era de que ali, naquele altar, um servo fiel havia sido promovido à eternidade. Nunca saberemos com exatidão o que se passou entre o último batimento do coração do pastor e sua entrada nos portais celestiais. Mas há uma certeza que ninguém pode apagar. Ele viveu para Deus, morreu diante do altar, e sua história se tornou um farol para uma geração cansada de religiosidade vazia. Seu último suspiro não foi em vão. Sua partida se transformou em um clamor por santidade, em um grito silencioso de alerta. Estejam prontos, pois o Filho do Homem virá à hora em que menos esperam. E se de fato foi um arrebatamento, como tantos creem, então foi um dos mais belos que se pode imaginar. Um homem simples, de coração puro, de palavras ungidas, subindo ao céu em meio a uma pregação sobre a eternidade. O tempo parou. O mundo parou. E o céu, talvez, tenha recebido de pé um de seus filhos mais fiéis. Pastor Serginho Carvinho agora descansa, mas sua vida continua pregando.